Agora o Bolsonaro se deu mal, porque se antes era falado que não havia nada forte o suficiente para colocá-lo na prisão, agora tem e é pesado. Porque foi descoberto que a BIM e o GSI produziram mais de 100.000 relatórios entregues ao Bolsonaro sobre a pandemia e ele negligenciou tudo, provando a negligência do ex-presidente no trato com a crise sanitária. E nós temos que lembrar que o STF pediu que a PGR desarquive o inquérito que a Procuradoria arquivou por falta de provas que comprovassem a omissão do ex-presidente na época da pandemia. Agora as provas existem. E quem vai avaliar tudo isso vai ser o novo PGR indicado pelo Lula. Você quer que o Bolsonaro seja punido? Você acha que agora a negligência do Bolsonaro está comprovada? Deixa o seu like se você quer que ele seja punido e, claro, se inscreva no canal. Esses dados foram trazidos para nós pelo jornal Folha de São Paulo. E assim, são dados extremamente chocantes, porque de 2020 até 2021, tanto a ABIN quanto o GSI produziram mais de 1.000 relatórios que foram entregues em mãos ao Bolsonaro. Ou seja, ele sabia de tudo que poderia acontecer, os piores cenários, os melhores cenários, ou os mais otimistas, os menos otimistas, como você queira falar. Então ele foi avisado não somente pelo Ministério da Saúde. Então ele não pode falar assim, ah não, mas era o Mandetta que queria me enganar. Não, porque a ABIN e o GSI eram comandadas por aliados de Bolsonaro. O Alexandre Ramagem na ABIN e o general Augusto Heleno no GSI. Mas ele optou por ignorar todos os relatórios. E isso prova que o Bolsonaro não fez uma má administração somente. Não, houve negligência. Porque o Bolsonaro gosta de falar que ele fez todo o possível na época da pandemia. Não, tudo que estava ao meu alcance, as informações que nós tínhamos na época, tudo eu fiz. Mentira, balela, falso. Porque ao longo de 1 ano e meio, ele recebeu relatórios de pessoas que eram aliadas dele e ele simplesmente ignorou tudo. Heleno, como eu falei, Heleno e Ramagem eram próximos a eles. Não eram considerados traidores, como no caso os ministros da saúde, o Taishi ou o Mandetta. Não. Então ele deliberadamente optou por negligenciar, optou por ignorar os relatórios. E nós não vamos falar assim, ah não, mas ele só demorou para comprar os imunizantes. E ele fala, não, o nosso primeiro imunizante foi aplicado em janeiro. O primeiro no mundo foi aplicado em dezembro. Então assim, foi mais ou menos na mesma época. Porque nesse período de 3 semanas, nós tivemos muitas pessoas que contraíram o vírus e perderam suas vidas. E o Bolsonaro negligenciou os e-mails enviados pela Pfizer. Não podemos esquecer nada disso. Porque agora sim, ele tem elementos pesados que podem jogá-lo na prisão. E elementos muito fortes. Porque temos que lembrar também que faz aí umas 3, 4 semanas que o Gilmar Mendes, ministro do STF, solicitou que a PGR desarquive ou avalie a possibilidade de desarquivar o inquérito contra o Bolsonaro por conta da pandemia. A Polícia Federal fez um parecer baseado no relatório da CPI da pandemia, solicitando que seja desarquivado esse inquérito contra o Bolsonaro, para investigar não somente o Bolsonaro, mas outros agentes políticos como o Eduardo Pazuello, e esse precisa ser com toda certeza investigado, porque nós não podemos esquecer do que aconteceu lá em Manaus, quando as enfermarias se transformaram em verdadeiras câmaras de asfixia. Tentei encontrar outra palavra aqui, mas vai ter que ser essa daí mesmo e vamos ver o que vai acontecer com o alcance do vídeo. Então eles vão ser investigados. A PGR pediu o arquivamento desse inquérito do Bolsonaro porque não havia provas suficientes para mostrar a omissão do ex-presidente durante a pandemia. Agora as provas estão aí. São 1.000 relatórios negligenciados pelo Bolsonaro. Não dá. A omissão está aí. E o lance para o Bolsonaro é que quem vai avaliar tudo isso, ao que tudo indica, é o novo PGR. O Augusto Aras quer ser novamente Procurador-Geral da República. Ele está fazendo um lobby forte, existe gente dentro do PT forçando a recondução do Aras, o próprio Arthur Lira quer, mas a batata dele está muito assada e dificilmente, por mais que ele possa se esforçar, ele vai ser o novo PGR. Então,
o futuro, ser novamente PGE, então o futuro PGE, indicado por Lula que não vai vir de lista tríplice, vai avaliar esse pedido do STF para investigar o Bolsonaro. E agora, sob essa pressão imensa dessa informação da Folha de São Paulo sobre os relatórios da ABIN e também do GSI. Se não tinham provas antes, agora tem, e elas são milhares de provas. Bolsonaro precisa ser punido. Não dá para Bolsonaro passar impune diante de tudo isso, porque tudo o que Bolsonaro fez durante todo o seu governo é fichinha diante das 700 mil pessoas que perderam suas vidas. Você, eu, todos nós conhecemos pelo menos uma pessoa que perdeu a vida por conta do comportamento de Bolsonaro. Porque a forma como ele conduziu, acreditando na imunização de rebanho para que a população pudesse quebrar rapidamente o distanciamento social e retomar a, entre aspas, normalidade, foi uma política adotada pelo Bolsonaro. Ele fez isso porque Bolsonaro acreditava que Mandetta, Dória, os governadores estavam em um grande complô contra ele para derrubar a economia, prejudicando assim o seu capital político para disputar 2022. Isso foi o que passou na cabeça do Bolsonaro. Ele acreditava que havia esse complô para enfraquecê-lo politicamente. Por isso que ele negligenciou tudo que vinha do Mandetta, mas tudo que vinha de seus aliados? A gente sabe, Bolsonaro é paranoico. Thaís Oyama, no livro dela Tormenta, os bastidores do governo Bolsonaro, lá de 2019, trouxe informações que o Bolsonaro, toda vez que ele saía do condomínio, do Congresso, ele olhava embaixo do carro porque ele achava que podia ter alguma coisa ali, alguma situação preparada. Ele não tomava água na torneira, ele só tomava água que ele comprava fora de casa. É um rolo do Bolsonaro. E ele até viajava, agora a gente ficou sabendo, o Bolsonaro viajava como presidente da República com água, com garrafas de água, porque ele achava que poderia ter algum tipo de substância lá no exterior. É uma paranoia absurda. E quanto mais o Bolsonaro ficava paranoico, acreditando que ele poderia ser solapado por possíveis ex-aliados, o gabinete paralelo começou a ficar cada vez mais fortalecido, porque as informações passadas para Bolsonaro eram aquelas informações que ele queria ouvir, que distanciamento social não era necessário e que tudo que estava sendo falado era uma grande bobagem. E ao perceber que isso engajava a sua militância, Bolsonaro entrou de vez nessa forma amalucada de conduzir a pandemia e nós tivemos aí o resultado de 700 mil mortos. E aí o que acabou acontecendo, com o passar do tempo e as informações do gabinete paralelo, a estrutura de desinformação foi sendo feita, foi sendo formada e foi ganhando tração e aderência na sociedade. E isso, pessoal, é mais um elemento que mostra a necessidade de unificação dos inquéritos do Bolsonaro. Não mais inquéritos espalhados de ataque ao TSE, 8 de janeiro, a propagação de desinformação sobre a pandemia. Não, mas um único inquérito de destruição ou ataque às instituições republicanas. Porque o modus operandi, como Alexandre de Moraes falou no voto de cassação do Bolsonaro, era o mesmo. Uma estrutura dentro do gabinete presidencial ou dentro do Palácio do Planalto que usava as redes sociais para propagar desinformação. Era o gabinete do ódio, financiado com dinheiro público e privado, com lobby de terceiros para que essas informações pudessem ser passadas. E nesse processo, Bolsonaro atacou e difamou a Anvisa, governadores, o Butantan e várias outras instituições. Tudo isso para que o seu próprio desejo fosse feito à força. Então não resta absolutamente mais nada para que Bolsonaro não seja punido. E essa sim é a punição que ele merece. Fiquei muito contente de ver que há uma possibilidade de justiça contra Bolsonaro.